Há mais de 2 anos, temos sido bombardeados com prognósticos de que a recuperação já teve início ou está em vias de começar. A mídia dos países imperialistas publica e a daqui reproduz com a independência que lhe é peculiar. Nós, do Partido Pátria Livre, temos estado muito certos em não referendar tais quimeras, até porque cada uma delas se esfuma diante dos acontecimentos do mês ou do trimestre seguinte. E todas se baseiam no estranho conceito de que o emprego será o último passageiro a embarcar no bonde do novo ciclo de prosperidade. O fato é que a produção dos países ditos desenvolvidos continua distante do patamar de 2008 e as economias dos países que se deixam governar pelo dinheiro organizado, em última instância, pelo dólar organizado, em função da pressão exercida pelos monopólios financeiros dos Estados Unidos e sua máquina bélica sobre o restante do mundo, se arrastam numa depressão longa e profunda, agravada por políticas que favorecem a especulação dos poderosos e o saque sobre os menos favorecidos. A saída dessa crise não virá dos corifeus do campo imperialista que a provocaram, mas daqueles países que forem capazes de ampliar o controle nacional sobre suas economias e o controle popular sobre seus governos, realizando uma política voltada para o crescimento do emprego, do salário e da produção, rejeitando a ingerência e a exploração externa, mas também renunciando a qualquer veleidade de empregar tais expedientes contra outros povos, porque mais degradante do que ser explorado é assumir a condição de explorador. A China e a Índia, é preciso repetir uma vez mais, ignoraram a crise e mantiveram o crescimento acelerado nos anos de 2009, 2010 e 2011, porque apresentam maior grau de independência econômica e política em relação aos monopólios financeiros do eixo Estados Unidos, Europa, Japão. A China cresceu 9,1% em 2009, 10,4% em 2010 e 10,3% em 2011. De 2011 é previsão, né? A Índia 7,4% em 2009, 10,4% em 2010 e 9% em 2011, também previsão. Estamos seguros de que a saída dessa crise está intimamente associada à construção de uma nova ordem mundial que promova uma faxina completa nas instituições multilaterais, a começar pelo Conselho de Segurança da ONU, imunizando-as contra as velhas concepções imperialistas extremadas por 2 décadas de neoliberalismo e consenso de Washington, tornando-as mais solidárias, igualitárias e zelosas do princípio da autodeterminação dos povos, sem o qual qualquer instituição multilateral não passa de uma fraude. O Brasil tem diante de si uma larga avenida para avançar. A história nos mostra, ainda que alguns tentem esquecê-la, que as crises do campo imperialista foram os momentos em que o Brasil mais cresceu e mais avançou. O maior inimigo do desenvolvimento nacional, os representantes do dólar organizado, estão mais agressivos, é fato. Mas também estão mais enfraquecidos e desmoralizados pela quantidade de engodos, arbitrariedades e crimes que vêm perpetrando à luz do dia
contra os direitos mais elementares dos indivíduos e dos povos. Nosso programa para enfrentar essa situação, pautado nas melhores tradições do nacional-desenvolvimentismo, é simples e fácil de ser assimilado por qualquer trabalhador, empresário ou intelectual que ame a sua pátria. E pode ser resumido em 5 pontos. Ampliar o mercado interno, que quer dizer mais empregos e mais salários. Reduzir os juros, concentrar os recursos do Estado para financiar a produção das empresas genuinamente nacionais, privadas e estatais, e dar prioridade a elas nas encomendas. Desenvolver os setores de tecnologia de ponta indispensáveis à conquista da independência econômica plena. E, finalmente, educação e saúde gratuita e de qualidade para todos. Companheiros e companheiras, a eleição da nossa companheira Dilma, com 55.752.529 votos, depois de uma vibrante campanha eleitoral, cuja diretriz e palavra de ordem central foi, abre aspas, avançar em relação às conquistas do governo Lula, fecha aspas, renovou as esperanças do povo brasileiro em melhores dias. O presidente Lula passou-lhe a faixa presidencial, com o Brasil crescendo a uma taxa de 7,5% em 2010 e dispondo de um arcabouço de política de desenvolvimento estruturado principalmente ao longo do segundo mandato, que priorizava a expansão do mercado interno e do investimento público para alavancar a produção. Projetos estratégicos, como a reativação da Telebrás, para promover a universalização da banda larga, a nacionalização do fornecimento de equipamentos para a Petrobras empregar na exploração do pré-sal, a ampliação do domínio do uso da energia nuclear para fins pacíficos e outros de forte impacto no desenvolvimento da tecnologia e da engenharia nacional se encontravam em adiantado estágio de execução ou planejamento. Avançar em relação às conquistas do governo Lula significava, sobretudo, ampliar o peso do setor nacional na nossa economia em relação ao setor externo, que ocupa uma parcela muito além da desejável. E adotar medidas emergenciais na proteção da nossa moeda contra a agressão cambial. Quanto maior o estoque de capital externo no país, mais elevadas as remessas de lucro e as importações, pois as multinacionais são importadoras natas de insumos e componentes. E isso pressiona nossas contas externas, particularmente nas situações nas quais a queda da demanda internacional não permite as exportações crescerem na mesma intensidade. Havendo um desequilíbrio cambial que sacrifica as exportações em benefício das importações, aí é um Deus nos acuda. Por isso é imprescindível aumentar o peso do setor nacional na economia brasileira e proteger o real dos ataques especulativos. Porém, como era de se esperar, as pressões dos representantes do dólar organizado se fizeram sentir antes mesmo da posse. Enquanto Dilma falava em erradicação da miséria, o ministro Mantega falava em cortes. Primeiro, o do aumento real do salário mínimo.
Depois, o das contratações e dos salários do funcionalismo. Em seguida, o do crédito e dos gastos públicos com custeio, para logo chegar ao investimento público, que, abre aspas, porque é o que o Manteiga diz, deveria ser reduzido para que o investimento privado pudesse crescer. Como se daria esse crescimento? Ainda o Manteiga. As empresas emitiriam debêntures para absorver os dólares especulativos que já assolavam o nosso mercado, convertendo-os assim em capital produtivo. Só um parênteses aqui, esse dólar especulativo, né, é chamado assim de IEC, investimento externo em carteira. E o capital supostamente produtivo externo é chamado de IED, dizendo supostamente porque às vezes é, às vezes não é. IED quer dizer investimento externo direto. Então tem o IEC, que é o que está em carteira, não está sob a forma de propriedade, né? E o IED, que está sob a forma de propriedade. Certo? Então, a ideia do Manteiga era, tem um monte de IEC. Aí as empresas aqui emitem debênture, e aí esse IEC compra debênture, vira IED. É dispensável dizer que isso não aconteceu, nem vai acontecer. E é difícil acreditar que o próprio ministro levasse a sério a piada, pois o que vinha e continuou a ocorrer em matéria de IED e IEC é o primeiro se transformar por baixo dos panos no segundo.